Boa tarde a todos. Estamos começando aí mais uma live. Hoje o Fábio vai participar com a gente de novo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Hoje a ideia é ainda aprofundar um pouco mais sobre o produto no crédito com garantia de imóvel. Igual de semana passada, né? A gente acredita muito nesse produto. Então a gente quer aprofundar. A gente tem percebido que alguns consultores aí, né, que têm tido contato com a gente, operações que estão rodando, continuam com algumas dificuldades, algumas dúvidas, e a gente acredita muito nesse produto, então a gente quer aprofundar um pouco mais nele, trazer mais dicas, né, mais sugestões aí de como trabalhar com esse produto. E então a ideia hoje a gente vai fazer uma apresentação rápida, que até são tópicos, pontos que o Alisson levantou numa pesquisa que ele fez aí recente com todos os consultores. Ele trouxe essas sugestões aí que foram dúvidas, né, que surgiram em comum aí para muitos de vocês consultores. E então ela é o norte dessa apresentação. E aí depois os canais aqui dos grupos do WhatsApp estão abertos para deixar pergunta. A gente vai tentar não demorar tanto, igual a semana passada a live acabou sendo um pouco mais longa. Tentar ser um pouco mais rápido aí para acabar dentro de 30 minutos. E a apresentação de hoje vai ser disponibilizada depois também. Então é isso aí, vamos para a apresentação logo e as dúvidas aí ficar aberto, podem ir mandando que a gente, ao final da apresentação, a gente responde. Bom, vamos lá. O Alisson acabou até criando essa campanha aí, Mestre do Crédito, então a ideia é a gente, todos esses conteúdos que a gente está produzindo, a gente colocar debaixo dessa marca aí, e a gente está organizando uma forma até de colocar dentro, criar uma nova área dentro da plataforma, que vocês tenham um acesso fácil a todos os conteúdos que a gente está produzindo, todos os vídeos da live. Então, como se fosse um material de apoio, né, lá dentro da plataforma, então isso vai ficar lá dentro e sempre que vocês verem essa marca aí, a ideia é que vocês saibam que tem todo tipo de conteúdo aí referente aos nossos produtos de crédito aqui da plataforma. Então a ideia hoje é falar um pouco sobre passos, regras e processos. Acho que a dúvida principal aí que mais apareceu nos questionamentos aí que foram feitos é essa questão das comprovações de renda nesse produto. Então a gente já falou nas últimas 2 semanas sobre isso, mas a gente colocou aqui, né, três pontos principais. Eu acho que assim, sempre pode ter alguns documentos complementares para essa comprovação de renda, que eles podem ser solicitados, mas igual eu já disse em outras semanas, e acho que é importante reforçar, nesse produto de crédito com garantia de imóvel, o principal documento que vai fornecer as informações para a instituição financeira fazer essa análise de crédito, análise de capacidade de pagamento, são os extratos bancários desse cliente. Então é a movimentação bancária dele nos últimos 6 meses. Então assim, acontece muito de cliente vir e vou fazer um decore com o meu contador pode fazer uma relação de renda, de faturamento, enfim, o que for. O que vale, na verdade, é a movimentação bancária, que é onde a instituição vai ter a certeza de que esse cliente está movimentando aquele recurso todos os meses. E aí eu coloco 2 aqui como complementares, é a declaração de imposto de renda, né, do último ano, do cliente, dos proponentes envolvidos, cônjuge, que também é um documento oficial, que ajuda nessa comprovação, e os oleritos contra-cheque, né, que aí é para o cara que é assalariado, é pensionista, aposentado, ele vai ter esse comprovante de renda, mas é o que eu gosto de falar sempre, esses 2 comprovantes, eles nunca vão gerar essa capacidade de pagamento sozinhos, eles sempre vão precisar ter o complemento dos extratos bancários dos últimos 6 meses. O que acontece muito do cliente, sei lá, ele pode estar desempregado no momento, ou ele está abrindo um novo negócio, ele pede demissão da empresa dele, e aí ele vem e apresenta um olerite de 2 meses atrás. Só que aí a hora que a gente pede o extrato bancário, vê que nos últimos 2 meses ele não teve nenhuma entrada de recurso. Então isso meio que fica comprovado para o banco que ele está sem um fluxo aí de receita e ele entende que ele não vai ter a capacidade para pagar essa parcela logo ali na frente. Então por isso que o extrato bancário é tão importante. E eu acho que eu quero complementar, né, sobre essa parte. Pessoal, essa parte de comprovação de renda é o que dá capacidade de pagamento
pro crédito que o cliente está pleiteando. Então, muitas vezes, o cliente de vocês pode ser um empresário que talvez não tenha uma movimentação expressiva na pessoa física, um empresário que declara o imposto de renda o mínimo possível para não recolher imposto de renda. E a gente consegue trabalhar, mesmo que o imóvel esteja na pessoa física, a gente consegue trabalhar com os extratos bancários da pessoa jurídica, onde tem uma movimentação expressiva e o banco, ou o fundo de investimento, ou companhia hipotecária que a gente for fazer a operação, ele considera um percentual da entrada de recurso de faturamento dos extratos pessoa jurídica como renda do sócio, e aí comprova a capacidade de pagamento. E a gente vai falar mais à frente também sobre garantia, mas a comprovação de renda, de capacidade de pagamento, é o primeiro crivo que qualquer um dos agentes financeiros que a gente opera vai olhar para fazer uma operação com garantia de imóvel. Então, muitas vezes o cliente vai abordar vocês falando: eu já tenho um imóvel que vale 2, 3, 4 vezes mais do que o financiamento que eu estou pleiteando. Isso não é suficiente? Isso nunca é suficiente sozinho. Sempre tem que ter a capacidade de pagamento. Qualquer instituição financeira que empresta dinheiro, ela quer receber o dinheiro de volta. Então, a nossa tarefa, a gente está sendo contratado pelo cliente justamente para provar para aquela instituição que ele tem capacidade de honrar aquele endividamento que ele está tomando. E comprovar isso é encaminhar os documentos comprobatórios de renda, de faturamento, de alguma forma que a gente prove, antes até de qualquer uma das instituições avaliar o bem que ele está dando em garantia. Bom, vamos para o próximo então. Um outro ponto que apareceu aqui sobre abertura de conta. A gente até colocou aí que não tem necessidade de abertura de conta, é acreditado o valor onde o cliente tem relacionamento. Então, assim, nesse tipo de operação, não precisa o cliente ter aquela preocupação que ele vai ter que abrir uma nova conta. Eu acho que assim, a preocupação até do cliente na ponta lá é que sendo obrigado a abrir uma conta corrente, o banco vai acabar empurrando para ele alguns produtos, vai ter um custo de manutenção dessa conta, o gerente vai querer, sei lá, que ele contrate algum seguro, alguma coisa assim. Então, eu acho que esse é um ponto assim, importante nisso, que não tem essa necessidade. Onde o cliente tiver a conta bancária, esse crédito vai cair lá e não tem maiores problemas quanto a isso. Se existir algum banco, alguma instituição que a gente tenha que abrir conta para fazer um crédito com garantia de imóvel, muitas vezes a gente vai trabalhar com bancos de conta digital, onde não gera nenhum tipo de tarifa, e mesmo depois do crédito ser liberado não vai gerar tarifa. O ponto é que a gente tem que sempre conversar com o cliente, mostrar para ele que a gente não está entrando numa operação para gerar débito, e sim para gerar crédito, para levar um benefício para eles. Bom, aqui um pouco sobre o prazo de pagamento e sistema de amortização. O prazo máximo no refinanciamento imobiliário, eu coloquei que são de 180 meses, 15 anos. Isso na tabela SAC, onde a parcela é decrescente ao longo do tempo. No sistema Price, onde a parcela é fixa, o prazo máximo são 120 meses, 10 anos. Então, assim, nesse tipo de operação, o cliente sempre ele tem o poder de escolher tanto o prazo que ele quer e tanto o sistema de pagamento que ele vai querer, Price ou SAC. Agora, claro que isso tem outros fatores que influenciam, depende da capacidade de pagamento dele, se vai encaixar dentro da parcela, do valor que ele quer pegar. Então tem algumas variáveis aí dentro disso que eu acho que assim, não é o momento da gente aprofundar nisso. Acho que o importante é você saber, se um cliente questionar, levar isso como regra, assim, né? E pode chegar até 180 meses, mas aí é na tabela SAC, para quem, assim, tentando resumir o que é a tabela SAC, né? A parcela que ele vai pagar, então o valor lá do boleto que esse cliente vai pagar, ele vai ser decrescente, ele vai começar com um valor X e todo mês ele vai cair um pouco, até o final do prazo de pagamento, essa parcela ela vai caindo ao longo do tempo. Então nesse sistema de pagamento, SAC, a gente consegue colocar até 15 anos. Se o cliente quiser pagar uma parcela fixa, desde o início eu sei que eu vou pagar R$5.000 de parcela do primeiro ao último dia. Beleza, é possível, só que aí o prazo máximo ele vem para 10 anos. E aí sobre essa diferença, a gente não tem nem tempo para explicar melhor esses dois sistemas de pagamento. Eu acho que é sempre importante, acho que a cada caso
a gente pode ir definindo junto com vocês, junto ao cliente, e depende muito dos interesses do cliente. Se ele já tem, assim, na visão dele que ele vai ter, por exemplo, uma entrada de recursos, que ele vai quitar esse financiamento daqui 2, 3 anos, aí um ou outro sistema de pagamento pode ser melhor para aquele determinado cliente. Então, é muito de caso a caso. A diferença principal da tabela SAC e tabela Price é essa, né? A SAC, a parcela vai caindo ao longo do tempo, e a parcela inicial, a primeira parcela, ela é mais alta do que a parcela fixa. A fixa não, a fixa ela é um valor lá X e ele vai ser o mesmo até o final. Mas aí se vocês tiverem essa dúvida, qual que é melhor para o meu cliente, acho que aí cada caso a gente pode sempre conversar e definir. Acho que é isso, né? Não sei se quer complementar. Não, é isso. A gente como o Renan falou, nós não temos tempo hábil para entrar nos pormenores de cada sistema de amortização. O sistema Price é um sistema que te traz já uma parcela para o cliente mediana, né? Então, normalmente o banco pede a comprovação de renda no sistema Price, ela tende a ser um pouco menor do que no sistema SAC, se a gente considerar o mesmo prazo de operação, mas é o que a Renan falou, a gente pode discutir isso caso a caso, para cada cliente, para cada perfil, e enquadrar de maneira melhor que atenda cada demanda. Bom, veio o questionamento também sobre carência nessas operações. A gente colocou assim, que via de regra o pagamento começa 30 dias após a emissão do contrato. Então, isso é um ponto também que às vezes acontece depois que deu tudo certo. A gente, quando o contrato é emitido lá pelo jurídico da instituição financeira, já começa a correr o prazo para iniciar o pagamento dessa operação. Então, às vezes, a operação demora demais no cartório, ou demora na mão, sei lá, do despachante, ou mesmo da gente assim, nós, consultores, empresa envolvida. E isso acaba, depois acaba demorando, e aí no momento que o cliente, do dia que o cliente recebe o recurso, a primeira parcela já está quase vencendo, já está em cima, e isso gera até uma insatisfação do cliente. Então, isso é sempre importante. Quando esse contrato for emitido lá pela instituição financeira, a gente ter a maior eficiência possível, porque via de regra o contrato, o primeiro boleto já vai chegar aí 30 dias depois disso. Agora, é possível a gente negociar uma carência aí de até 6 meses, e aí assim, a gente pode pedir para todos os clientes, para todas as operações, existe essa possibilidade, mas aí depende, tem que ser bem... Eu gosto de falar assim, tem que ser bem defendido, tem que ter uma justificativa plausível para isso. Então, eu gosto de falar que, principalmente quando é uma pessoa jurídica envolvida, se esse dinheiro vai ser injetado numa empresa, tem mais chances da gente conseguir aprovar essa carência junto à instituição financeira. Porque aí a gente consegue mostrar para eles, o cara está abrindo uma loja no shopping, e ele está pegando esse dinheiro para montar a loja, para reformar, para comprar o mobiliário, para comprar o estoque dele. Então, a gente consegue justificar que ele vai levar um tempo para começar a vender, e essa carência é super importante para ele ter esse tempo de já estar vendendo, e aí começar a vencer as parcelas, e ele ter o próprio negócio dele vai pagar essas parcelas. Então, nesses casos, a gente tem a possibilidade muito maior de conseguir essa carência. Mas é aquela história, é caso a caso. Acho que carência maior do que 6 meses eu nunca vi, eu acho que não tem, mas até 6 meses a gente pode sempre tentar pleitear aí, dependendo do que é o negócio. Essa questão do prazo só desses 30 dias, né, que via de regra o que acontece com qualquer instituição financeira, é o prazo de 30 dias. O que o Renan falou é importante, porque o cliente ele não tem essa clareza, principalmente se ele não está acostumado a tomar crédito, ou se ele não é empresário. Qualquer banco no Brasil, qualquer instituição financeira, a partir do dia que roda o contrato, já está contando o prazo da primeira parcela. O contrato saiu da agência, foi rodado no sistema do banco, de qualquer banco, os 30 dias já estão correndo para a primeira parcela. Então, quanto mais rápido a gente correr para colocar o dinheiro na mão do cliente, e aí não depende do banco, porque a gente está falando de alienação fiduciária de um bem num cartório que depende de cada cidade, então a gente tem que correr com essa etapa, assinatura, entrada no cartório para registro e devolução desse contrato no banco, para que a gente consiga liberar o dinheiro num prazo hábil, que o cliente não fique insatisfeito com aquele prazo que ele vai ter para pagar a primeira parcela. Empréstimo com restrição. Aí é outro questionamento que vem bastante, né? Se o cliente que tem algum tipo de restrição financeira no momento, ele pode solicitar esse crédito.
E aí a restrição ela pode ser tanto na pessoa física dele ou, se ele for um empresário, na pessoa jurídica, que aí acaba refletindo, né, no cadastro dos sócios da empresa. Então, foi colocado aí na apresentação que restrições tanto na pessoa física como na jurídica não são impeditivos diretos. Então, o que a gente quer dizer com impeditivo direto? Então, o cara tem alguma restrição na conversa inicial que vocês estão tendo com o cliente, esse cliente abre para vocês que ele tem algum tipo de restrição financeira, não é um cliente que vocês devam descartar. Não, isso que eu quero dizer assim, com impeditivo direto. Vocês podem levar esse cliente em frente e aí a gente, o ponto que está abaixo, né, sempre são analisados caso a caso as restrições. Então assim, a gente sempre vai, principalmente naquela pré-análise, a gente já consegue, depois que assina aquela ficha de pré-análise, a gente passa ela na instituição, a gente já vai ter uma noção do tamanho dessas restrições que esse cliente tem, tanto na pessoa física como na jurídica envolvida. E aí a gente vai conseguir entender se vai ter a condição de avançar ou não. Às vezes a gente de cara já vê o cliente não tem uma renda tão boa, o imóvel dele às vezes não é tão bom e tem um volume alto de restrições financeiras. Então aí nesse momento a gente fala, não, esse cliente não vai ter jeito de seguir por causa das restrições dele. Mas tem clientes que têm restrições baixas, têm uma capacidade de pagamento elevada, que não tem problema, a gente vai poder avançar e vai poder contratar mesmo com as restrições. E aí, ali ao final da frase do segundo tópico, mas sempre terão que ser quitadas com crédito que possa ser aprovado. Então, assim, se o cliente tiver uma restrição, sei lá, tem uma restrição de cartão de crédito e deve lá para um cartão de crédito, deve, sei lá, 10 mil reais. A gente conseguiu fazer toda a operação, aprovou 100 mil reais, o cara tinha um imóvel que valia 500 mil, aprovou, deu capacidade de pagamento para 100 mil, aprovou 100 mil. Quando o contrato sai do cartório, que vai para o financeiro da instituição financeira liberar o crédito na conta do cliente, ao invés de ele liberar esses 100 mil na conta do cliente, ele vai fazer a quitação dessa dívida, dessa restrição financeira, então os 10 mil reais, a instituição que está liberando o crédito vai quitar essa dívida e aí vai liberar a diferença para ele, vai liberar na conta, vai acreditar os 90 mil reais, desse exemplo. Então, acho que isso pode levar com vocês. O cliente tem restrição, dá para a gente, não descartem esse cliente, mas claro, vai ser analisado caso a caso o tamanho da restrição para poder avançar ou não. É importante a gente destacar que um tipo de restrição, a gente fica impedido de operar com um produto, crédito com garantia de imóvel, que é a restrição justamente com o mesmo produto. Seja ele refinanciamento de imóvel, seja ele financiamento imobiliário. Então, talvez o cara é empresário, tem um financiamento de imóvel na caixa, do imóvel próprio dele, está trabalhando com outro imóvel para dar em garantia, para levantar capital de giro para a empresa, mas se ele estiver em atraso com o financiamento imobiliário dele, a gente não consegue caminhar com a operação, por ser crédito imobiliário também, é uma categoria de crédito que, se ele estiver em atraso com o produto, não tem nenhum banco que vai nem analisar a operação dele. Só complementando, é porque assim, a instituição, o que ela entende? Não, ele já está com financiamento nesse produto, que a taxa de juros é mais ou menos a mesma, o custo financeiro é mais ou menos o mesmo da nova operação que ele está tentando fazer. Então assim, ele vai estar trocando uma parcela que ele já não está dando conta de pagar por uma parcela mais ou menos semelhante na nova instituição e aí a probabilidade dele também não conseguir pagar é muito grande. Então por isso que eles não têm apetite nesse tipo de operação. Diferente, igual eu estava falando, o cliente tem uma dívida alta, uma dívida com cartão de crédito, que é um juros exorbitante lá, sei lá, 15% ao mês, e aí ele está fazendo uma nova operação que a taxa de juros, crédito com garantia de imóvel, vai ser 1 e pouquinho ao mês. E aí ele tem, a instituição entende que isso vai dar um fôlego para ele poder reestruturar a vida dele financeira e conseguir dar conta de pagar todas as parcelas. Então, por isso que ele consegue, na verdade, pagar, né, essas dívidas por dentro da operação e juntar num lugar só, com um prazo mais longo, uma taxa mais baixa, uma parcela menor que caiba no orçamento dele mensal. Como funcionam os custos da operação? Isso aqui é um ponto que muita gente pergunta e até dentro da plataforma a simulação que a gente tem lá ela é bem, diria assim, é genérica no sentido que ela é muito mais assim, é um cálculo financeiro de juros, né? Um cálculo ali de quanto que o cliente quer, qual é a taxa de juros nominal da operação e qual é o prazo. É um cálculo que a gente faz numa calculadora financeira, numa HP.
Agora, essas operações, na verdade, se o cliente, por exemplo, a gente está solicitando 100 mil reais para ele, e aí se ele tiver toda a capacidade e tal, a gente vai fazer a liberação do crédito líquido de 100 mil reais para ele, mas o contrato mesmo ele nunca vai sair de 100 mil, ele vai sair de 115 mil, que é o valor que vai englobar todos esses custos da operação, que não tem como fugir, e aí, na verdade, os pagamentos, né, as parcelas que vão ser geradas são em cima desse valor com os custos, por isso que dá uma diferença entre que a gente fala, né, a taxa nominal, que é 1,15 lá da operação, para o custo efetivo total, né, lá a 7 que a gente fala, que é a 7, isso em qualquer linha de crédito, qualquer financiamento, qualquer banco, qualquer tipo de crédito, sempre vai ter essa diferença. Uma coisa é a taxa de juros nominal, que é o que está sendo cobrado para remunerar aquele capital que está sendo emprestado, e outro é o custo efetivo da operação específica. E cada operação tem as suas características e tem os seus custos, e isso vai impactar no custo efetivo. Então, a operação vai pular de 1,3 para 1,8, por exemplo, por causa desses custos que estão atrelados à operação. E aí a gente quis aí abrir para vocês, aí, lógico, a gente tem diversos parceiros nesse tipo de operação, então varia de um para outro esses custos, mas eu diria que assim, na maioria deles são esses os custos que vão ser atrelados nessa operação com garantia de imóvel, que é aí uma tarifa de cadastro, uma análise jurídica, um custo de despachante, o registro no cartório, a nossa parte que é a estruturação de ISF e a parte aí de IOF, que é o imposto, e seguros atrelados à operação. Então, via de regra, todas as instituições financeiras que a gente trabalha esse produto de crédito garantia de imóvel, eles têm esses custos atrelados. E aí, a tarifa de cadastro, que antiga não, né? A TAC, mais conhecido como TAC, a gente colocou aí que pode variar aí de R$1.000 a R$2.000, aí depende de qual instituição está fazendo. Eles colocam um custo de análise jurídica, que aí fica em torno aí de uns R$1.500. Aí eles colocam um custo de despachante, que é em torno aí de uns R$1.000. O registro no cartório aí vai depender do cartório de cada cidade, isso aí varia, mas em vias gerais costuma ficar aí mais ou menos 4% do valor do contrato. Então, se o cara está pegando 100 mil, é 4% em cima dos 100 mil que ele está pegando, e isso que vai custar para ele registrar essa operação, esse contrato, né, lá naquele cartório. Tem a estruturação de ISF, que é o que a gente cobra para fazer o nosso trabalho de consultoria, que é em torno aí de... Em torno não, né? 5% do valor do contrato. Tem o IOF, que isso é cobrado em todas as operações aí que estão no sistema financeiro brasileiro. E os seguros, e aí eu coloquei os dois seguros que tem, que é o prestamista, que na verdade o prestamista se a pessoa vira a falecer, por exemplo, o seguro ele vai e quita o financiamento, essa dívida não fica para a família, né? Não vai para o inventário da pessoa. Então existe esse seguro prestamista para garantir que o financiamento é quitado num evento aí maior. E o seguro do imóvel, que aí o bem tem que ter um seguro para caso aconteça alguma coisa lá, sei lá, um incêndio no imóvel, o imóvel está segurado para a instituição financeira ter a certeza que ela vai ter aquela garantia lá segura até o final do financiamento. Então esses são os custos. Quando vocês estão com um cliente que quer ver desde o início uma simulação mais realista, o que a gente tem hoje para oferecer é vocês nos demandarem isso, pode demandar para mim, para o Fábio, para o Leonardo Garcia, que nos ajuda, que a gente tem acesso aos simuladores que já englobam esses custos. Na nossa plataforma, de fato, é uma simulação mais só do capital mesmo, então é em cima da taxa nominal. Se vocês quiserem uma simulação mais efetiva, podem, por enquanto, pedir para a gente, que a gente pode fazer uma simulação que junte todos esses custos. Bom, aqui é um resumo, nada diferente daquilo que a gente já falou aí nas últimas duas lives, um pouco um resumo sobre taxas, limites e parcelas, que é uma pergunta recorrente. Então, nesse produto crédito garantia de imóvel do que a gente está trabalhando, as instituições que a gente está trabalhando, a taxa de juros ela vai variar de 1,15 a 1,4 ao mês, aí a taxa nominal, igual eu falei antes. Então a gente pode saber que dificilmente o custo financeiro vai sair desse 1,15 a 1,4. E aí ele varia dentro
desse intervalo de acordo com o perfil do cliente, do rating, do score dele, do perfil do imóvel, qual localidade que ele está. Então isso depende de várias situações, mas via de regra a taxa vai ficar nominal, vai ficar de 1,15 a 1,4. E aí lembrando sempre que na maioria dos casos ele vai ter um indexador de inflação, que aí pode ser ou IGPM ou IPCA. A gente tem aí uma outra solução que consegue fazer pré-fixada, que não vai ter um indexador, mas aí são para clientes que têm um perfil bem específico, um rating muito bom, na verdade, um cliente mais diferenciado. Então, eu gosto de falar assim que é difícil a gente conseguir uma operação sem esse indexador. Então, via de regra, vai ter esse acréscimo aí ao mês que torna a operação pós-fixada, né? Os limites, também a regra geral é que o máximo refinanciado de um imóvel é 50% do valor dele. Então, eu gosto de levar sempre esse é o número mágico na cabeça. O cliente fala que vale tanto o imóvel, a gente parte da premissa que a gente vai conseguir no máximo 50% daquele valor. Mas lógico, o valor ele pode variar para baixo, e aí depende do tipo de imóvel, da local, né, a localidade que ele está, a situação do imóvel, se ele está averbado ou não, então se ele é um imóvel mais antigo, então aí tem algumas variáveis que influenciam para puxar esse limite máximo refinanciado para baixo dos 50%. E sobre parcelas, foi até falado um pouco antes já hoje, que são sempre geradas de acordo com o valor financiado, somando os custos da operação. Foi o que eu falei, né? A parcela, na verdade, ela não é só em cima do juro nominal lá, que é aquela simulação que está na plataforma, porque tem aqueles custos que foram falados no slide anterior. E aí a parcela, na verdade, ela engloba todos aqueles custos e aí gera, na verdade, o custo efetivo, né? E depende também do sistema, a parcela vai depender também do sistema de pagamento escolhido, que foi dito antes também, que é o saque ou price, e mais o indexador de inflação, que ele também acaba agregando um pouquinho na parcela. E é aquela coisa, se vocês quiserem uma simulação mais próxima da realidade, que englobe tudo isso aí que a gente está falando, vocês podem nos demandar aqui que a gente consegue passar para vocês caso a caso. Falar um pouquinho só desse limite em cima do imóvel, né? É claro que antes a gente tem que ter a capacidade de pagamento do cliente, que é a demonstração dele de condição de pagar o crédito que está sendo concedido. Mas o limite máximo do imóvel, como está aí na apresentação, é 50%, isso é o que a gente chama de LTV. Então, muitas vezes vocês vão ouvir o cliente, talvez um cliente mais informado, que já pesquisou sobre o produto, ele vai te perguntar qual é o LTV máximo da sua linha de crédito. Então, o LTV é isso, é o valor máximo de financiamento percentual em cima daquele imóvel, em cima daquela operação que está sendo feita de crédito. Bom, um pouco das características do imóvel também não é nada diferente do que a gente já falou nas últimas lives, a gente sempre passa aí nos treinamentos. Os imóveis que são aceitos são apenas residenciais, comerciais e terrenos dentro de condomínio. Eu sei que isso às vezes gera alguma frustração para vocês que estão com um cliente que tem, sei lá, uma fazenda, tem um terreno aí grande, uma área industrial, sei lá, um galpão industrial também, e o cliente quer fazer, vocês querem fazer a operação, mas a gente acaba esbarrando, isso não é a gente que escolhe, são as regras do mercado, as instituições financeiras, por N motivos que a gente já até falou em outras oportunidades. Hoje eles estão trabalhando com imóvel residencial, comercial e terreno dentro de condomínio. Então, essas são as opções que a gente tem e a gente não tem muito como flexibilizar isso. Então, está colocado abaixo aí que não são aceitos galpões industriais, nem fazendas, isso colocado como exemplo. Outra questão o imóvel não precisa necessariamente estar quitado, se ele tiver um saldo devedor, a gente pode tentar refinanciar ele e conseguir um crédito para o cliente. Lógico que a gente vai ter que ver qual é o saldo devedor que ainda tem, quanto que vale o imóvel, para ver se cabe essa operação nele, porque vai ser necessariamente ter que quitar esse saldo devedor na instituição onde está financiado hoje e aí trazer, né, essa garantia para a nova instituição e o cliente vai conseguir ter acesso à diferença desse valor. E aí eu coloquei aqui também que eu acho que é um número mágico para levar em mente aí, que o imóvel precisa valer no mínimo R$150 mil. Imóveis que estejam valendo menos do que isso,
dificilmente a gente vai ter alguma janela aí de oportunidade para poder trabalhar. Essa questão do tipo de imóvel aceito, pessoal, é algo assim que muitas vezes, é claro que se a gente tivesse solução hoje para captar dinheiro com garantia de galpão comercial ou terreno, a gente conseguiria fazer muito mais negócios, né? Mas isso é algo que muitas vezes o cliente vai discutir com vocês e vocês vão trazer para a gente, mas que dentro de instituições financeiras não cabe discussão, porque para eles chegarem a essa conclusão de não aceitar terreno, não aceitar imóvel comercial como galpão, por exemplo, aceitam imóveis comerciais que tenham uma estrutura de loja ou de cômodos internos, né? Para o banco, para as instituições financeiras terem chegado a vetar esse tipo de imóvel, é porque o estoque de imóveis que eles tiveram que retomar nos últimos anos, desse tipo de imóvel, está alto dentro da instituição. E aí são vários especialistas dentro de uma instituição financeira que chegaram a essa conclusão. Então é algo que muitas vezes, na maioria das vezes, não cabe nem discussão, não cabe briga, não cabe nem a gente apresentar para as instituições se for um terreno fora de condomínio ou um galpão comercial. Aqui encerrou a apresentação de hoje. São os tópicos, né, que a gente tinha para poder abordar. Semana que vem a gente deve fazer de novo, vamos pensar o assunto, volta a deixar na mesa se alguém tiver alguma sugestão de assunto, de algum ponto que queira que a gente aprofunde aí a discussão, é sempre bem-vinda essa sugestão. Ou então a gente pode às vezes até passar para outro produto, não sei. Fábio. Então, pessoal, volto a pedir para vocês, é a terceira semana seguida que a gente faz a live, que a gente consegue falar de crédito para vocês, e volto a solicitar demandas de vocês para a gente tirar dúvidas, para a gente fomentar os negócios, pelo menos aumentar aí prospecções e a gente conseguir orientar melhor, conseguir ser demandado com os assuntos que vocês queiram. E se tiver alguma coisa aí que vocês tenham também a sugerir, pode sugerir nos grupos, pode sugerir no particular. O ideal é jogar nos grupos, que pode ser que outros consultores tenham as mesmas dúvidas e a gente já vai interagindo ali. Bom, acho que era isso então. Agradeço a participação de todos e obrigado a todos. Até semana que vem. Obrigado, pessoal. Continuamos à disposição para qualquer dúvida ou sugestão. Bom trabalho para vocês.